Sobre Tito, nós estamos começando a leitura dessa carta a Tito hoje, e eu queria fazer aqui para vocês, aqui uma linha do tempo, uma linha cronológica para a gente entender algumas coisas. Então, o que está acontecendo? Quem que é Tito? Quem que é Tito, na ordem do dia, na fila do pão? Quem é o Tito? Então, o que acontece é o seguinte, nós aqui temos a informação de que começamos lá o seguinte: Tito provavelmente foi convertido por Paulo lá em Antioquia. E aí, quando o pessoal ali foi chamado de cristão, se lembram disso? Que a gente já conversou nas vezes passadas. Então, lá é essa situação que conheceu ali. Paulo vai chamá-lo, inclusive, de verdadeiro filho na fé comum, como a minha mãe leu. E isso quer dizer o seguinte, que Paulo é o pai espiritual de Tito. É muito gostoso quando nós somos pais espirituais, né? E eu tive agora a honra de mostrar aqui para vocês o Fábio, que eu havia batizado ele lá em Campo Largo em 2008. Muitas gente aqui conhece, lembram, né? A irmã Alzira sempre estava com a gente lá naquela época. E aí eu mandei hoje, início de março, uma mensagem de aniversário dele. Ele falou: muito obrigado, meu pai na fé. É muito bom quando a gente tem essa paternidade espiritual, e isso independe de idade, né? Porque, por exemplo, se a minha mãe aqui, né, por Jesus aceitar a Cristo, certamente eu serei o pai dela, né? Invertendo aí a ordem. Eu fico muito feliz disso. Claro que a gente tem orado para que isso aconteça, mas é muito legal. Então acontece isso, daí o que acontece? Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1 até 3, Paulo leva Tito para Jerusalém. Por quê? Porque Tito é um grego que é incircunciso e ele serve como prova viva de que um gentio pode ser salvo pela graça sem precisar seguir aquela lei mosaica. E Tito permanece então ao lado do Paulo contra o pessoal ali que estava querendo judaizar. Você vai ver lá em Gálatas 2, de 1 a 3, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante dele o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, veja só, Antioquia, aí Paulo leva Tito para Jerusalém, né, nessa leitura que nós fizemos. Depois, lá em Corinto, aí por volta de 55, 57 depois de Cristo, a gente vai ver que Paulo ali, enquanto Paulo estava em Éfeso, a igreja de Corinto passava por dificuldades, divisões ali, como nós já lemos, e Paulo vai enviar Tito para mediar a situação. E aí nós vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 6 até o 7, deixa eu separar aqui. Vamos lá. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então, o que acontece é que Tito traz boas notícias de que os coríntios ali se arrependeram para Paulo, conforme a gente já leu. E isso vai demonstrar, então, essa caminhada que está acontecendo entre Paulo e Timóteo. Olha só que beleza, o crescimento, né, dessa situação que nós chamamos de mentoria. O que é mentoria? É a caminhada, é o discipulado que nós conhecemos na nossa igreja, em que duas pessoas caminham firmes ali, e é sempre bom que nós tenhamos uma pessoa de confiança, geralmente, né, mais entendida que nós na caminhada, para que a gente tenha esse fortalecimento. E que Tito aqui é tipo assim: tô com Paulo e não abro. É mais ou menos isso. Então a gente precisa ter também essas boas companhias para que a gente possa seguir adiante e caminhar junto, né? Depois a gente vai ver também ali, logo mais em 2 Coríntios, do capítulo 8, versículo 6, que Paulo vai dizer o seguinte, vai dizer aqui, ó: Tito, assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Olha lá, Tito falando de novo, demonstrando integridade administrativa ao ser enviado de volta para Corinto para finalizar a arrecadação das ofertas para os pobres de Jerusalém. Versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte: agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Olha aí, eu fico pensando assim,
Paulo era o pai espiritual de Tito, mas que alegria quando o nosso discípulo, ele supera a gente. Quando Paulo fala aqui, né, questão de entusiasmo de Tito e por iniciativa própria, olha só que lindo que a gente começa a entender quando você consegue levar uma pessoa para Jesus e ela começa a ser ainda mais dedicada do que você para a obra. Isso é muito gostoso, né? Aquele servo, ou melhor, aquele discípulo que excede o seu próprio discipulador é muito gostoso, não é o contrário, porque aquela pessoa que discipula, ela se sente feliz porque daquela semente que ela plantou deu um fruto muito maior do que a própria árvore, se vocês me entendem. Então é nesse sentido que eu falo que é para a gente entender. Bom, agora a questão da missão em Creta é mais ou menos lá por 63, 65 depois de Cristo, e vai ser o seguinte: após a primeira prisão de Paulo em Roma, ele e Tito viajam juntos para a ilha de Creta. Então é nessa ilha de Creta aqui que vai acontecer. Essa é uma ilha grande, é uma ilha que tem muitas ali cidades, né? Cidades-estado que a gente chama de Roma, e ali tem muitas divisões, muitas situações complicadas, é uma região montanhosa também. Então o que acontece? Em Tito capítulo 1, versículo 5 que nós lemos aqui, Paulo vai fazer o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, nesse sentido, o que acontece? Paulo para de dar continuidade às viagens, mas deixa Tito para trás. Paulo parte, né? Ele segue para seguir com as viagens dele e deixa Tito para trás com essa difícil tarefa que nós vimos aqui: organizar as igrejas e nomear presbíteros num ambiente moralmente hostil. É nesse período, então, que Paulo vai escrever essa epístola que nós vamos falar hoje, que nós estamos batendo um papo sobre ela. Então aí você tem uma ideia do que está acontecendo. Aí depois, você vai entender ali, uns anos depois, que Paulo vai ali, como nós lemos ali em Tito capítulo 3, 12, nós vamos ler ainda, que quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então, olha só, até a estratégia de Paulo de substituir uma liderança, né, para enviar Ártemas ou Tíquico, para que daí Tito pudesse encontrar com ele em Nicópolis. E depois Tito vai para uma outra região mais lá para o norte, que é Dalmácia. E aí que vai acontecer a segunda prisão e a morte de Paulo. Então, ele escreve daí a segunda carta a Timóteo, que nós lemos já, que Timóteo vai falar ali no capítulo 4, versículo 10 da sua segunda epístola. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então olha só a vida de Tito, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que a carta que Paulo escreveu de Tito é quando ele estava em Creta, mas depois ainda teve esse encontro em Nicópolis, possivelmente, e depois Tito rumou aí para a Dalmácia, que é a Croácia hoje, o nome do país é a Croácia, a atual Croácia. Então não há tom de abandono aqui com relação a, por exemplo, como aconteceu com Demas, mas sim o envio missionário. E o Tito continua esse legado de Paulo até o fim, ele não esmorece. Então é interessante nós percebermos essa visão toda, porque Paulo estratégico, né, sempre pensando melhor para a igreja, ele não vai deixar a igreja de Creta vazia, ele envia um substituto, aí ele chama o seu líder mais proeminente, ou melhor, o mais resiliente, porque todas as dificuldades que ele enfrentou, toda a caminhada conjunta, ele traz isso para um novo alinhamento estratégico no inverno. E depois lá o encontro lá em Nicópolis serviu como um briefing, como uma espécie de, olha, você tem que fazer isso, aquilo outro, dá as ordens, né, que o briefing é mais ou menos essas determinações curtas, é o nome que se dá para o briefing, e aí ele parte então para a sua última missão lá na Dalmácia. Então, nesse sentido que nós precisamos entender que aqui Tito é esse cara, esse companheiro fiel, essa pessoa que vai demonstrar um crescimento contínuo, um jovem convertido usado como exemplo de um líder que vai se tornar sênior, capaz de lidar, de cuidar com as igrejas mais difíceis do Mediterrâneo. Então, aqui você tem um apanhado de tudo que está acontecendo dessa carta que Paulo direciona para Tito. Agora, continuando aqui exatamente no capítulo que nós lemos aqui, que é um capítulo inclusive muito curto, né? Mas de qualquer maneira ele começa então com uma saudação, certo? Ali apresenta-se como servo de Deus, Jesus Cristo, aquela coisa toda, e fala ali que a sua missão, a missão de Paulo, o que é? Fortalecer a fé dos eleitos e o conhecimento
conhecimento da verdade que conduz à piedade. Vou te mostrar por quê. Porque o pessoal cretense ali estava meio naquela questão de mentira e um monte de coisas ali que estavam complicadas, inclusive a palavra kretiens, que é uma palavra grega, mais ou menos assim que se pronuncia, diz respeito à mentira. Então já tem uma ideia de como que estava acontecendo. Então por isso que Paulo vai fortalecer a fé dos eleitos e conhecimento que conduz para a verdade e para a piedade, baseado na esperança da vida eterna prometida por Deus. Então, nesse sentido é que vai haver essa questão do envio, né, de Tito e tal, e toda aquela questão de vencer as barreiras que se apresentam. Por quê? Porque Creta, como eu falei para vocês, era famosa por ser extremamente povoada. Eu fui dar uma olhada ali, é uma ilha bem bonita ali, que fica ali Chipre, daí mesmo, na mesma linha ali para a esquerda, e ali o que acontece? Até tem um poeta chamado Homero, que ele se refere a Creta nessa época como a ilha das 100 cidades, porque, é claro, nem todas as cidades ali eram metrópoles, tipo assim, São Paulo, Curitiba, mas havia muitos centros urbanos ali independentes, que eram chamados de cidades-estados, e que exigiam uma liderança toda centralizada. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, nessa ilha de Creta, até hoje ali existe o Tito, ele é considerado o padroeiro daquela ilha, pelos religiosos, pelos católicos, né? E tem até uma catedral ali de São Tito, que inclusive reivindica a guarda da relíquia, que seria o crânio desse companheiro de Paulo, porque os católicos têm essas questões de guardar relíquias, né? Nós vimos algumas delas nas nossas viagens a Roma, e é muito interessante, né? Então ali tem algumas situações que o povo reverencia a questão dessas relíquias, mas aqui a gente só está trazendo isso a título de história, e nós já comentamos a vocês que, embora a nossa visão ela seja aqui a visão evangélica, nós não emitimos juízo de valor sobre outras questões, né? A gente coloca isso para que nós entendamos como que isso funciona, para que ninguém seja aqui, né, um alienado, mas nós entendemos essas questões. De qualquer maneira, você já entende, então, que Tito é considerado o padroeiro daquela ilha, né, pelos católicos, e que essa cidade, né, essa ilha, ela reivindica a questão do crânio, né, de Tito, que se diz ser de Tito, para que seja trazido ali para lá e para que ela tenha essa relíquia ali. De qualquer maneira, Paulo e Tito, eles não queriam uma igreja centralizada apenas em um ponto. Era interessante que a comunidade, né, o evangelho, ele penetrasse, a comunidade evangélica, naquela cultura difícil dos cretenses, e que fosse ali em cada lugar nomeados presbíteros. Então, olha a tarefa que Tito tinha, né, de fazer toda essa questão de investir, de buscar ali lideranças, para que ali houvessem, né, o confronto de falsos mestres que se levantavam em cada uma dessas cidades e estados. Então, assim, a questão também, além de ser montanhosa, ali, difícil de chegar, tinha que haver essas questões, a comunicação entre elas não era assim tão simples. Então, ter líderes em cada aldeia garantia que a doutrina cristã fosse preservada, sem que as pessoas tivessem que viajar longas distâncias para receber instrução. Não é como aqui na nossa reunião online, que a gente tem as distâncias, né, e o pessoal aqui está a gente consegue superar isso. Naquela época tinha dificuldade geográfica. De qualquer maneira, Paulo vai listar aqui os requisitos dos líderes. Eles devem ser irrepreensíveis, devem ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem, não devem ser orgulhosos, certo? Nem apegados ao lucro desonesto, e essas coisas todas. Aí depois Paulo vai fazer esse alerta contra os falsos mestres, ali do versículo 10 até o 16, que falam ali dos enganadores, né, faladores, e especialmente os grupos da circuncisão. Então, o pessoal ali estava fazendo umas coisas erradas, tanto é que, como eu já falei para vocês, Creta ali, kretiens, né, que é um negócio, significa mentir, significa trapacear. E Paulo, por isso que Paulo vai ser um pouquinho assim duro, né, vai ser um pouquinho mais enérgico aqui nessas questões para tentar mudar a cultura disso. De qualquer maneira, eu acredito que ele conseguiu fazer isso, o seu intuito, porque hoje Creta, na verdade, só para vocês compreenderem um pouquinho, é o berço da civilização que a gente chama minoica. E aí o que acontece? Seus habitantes são conhecidos ali pela hospitalidade e pela dieta mediterrânea saudável. Olha só, além de ser, né, mostrar uma mudança aí de cultura,
né? Porque se significava mentir, trapacear, e Paulo desejou tudo isso, né? Deus abençoou aquele povo, que hoje eles são hospitaleiros e até, né, dá para fazer até um status aí, vamos viajar para a ilha de Creta para fazermos uma dieta mediterrânea saudável. Olha só que beleza. Então é o seguinte, né? A gente pode entender o seguinte, de qualquer maneira, desse livro que nós estamos lendo, desse primeiro capítulo, que a trajetória de Tito, ela mostra um crescimento contínuo. É um jovem convertido que foi usado como exemplo e galgou por um líder sênior, capaz de cuidar das igrejas mais difíceis do Mediterrâneo. A gente já viu também Timóteo, que tinha também outra forma de atuação, era pontual, depois ele enfrentou dificuldades, né, quando ele teve que chegar em Éfeso lá e poder colocar tudo aquela coisa em ordem, manter um tempo maior lá, mas de qualquer maneira Tito, ele não era um teólogo de gabinete, né, eu também não quero ser um teólogo só de ficar aqui na minha masmorra aqui, digamos assim, né, no meu cantinho, não, eu quero ir para o mundo, quero falar para as pessoas, mas a mídia está ajudando a gente bastante, pelas pílulas teológicas, pela questão também do YouTube. Então essas questões, elas são importantes para a gente, porque a gente precisa, como cristão, ser um homem, ser uma mulher de ação. Organizamos igrejas, gerimos conflitos, né? Lutamos, cuidamos da ética na nossa comunidade, da nossa família. E qual que é a nossa missão então hoje? A de Tito aqui, por essa história que eu contei para cada um de nós, era de colocar em ordem aquilo que ainda estava inacabado e mudar, né, todo o entendimento, toda aquela visão daquele pessoal. E aí o que a gente pode fazer? Muitas vezes nós queremos novos desafios, novas missões, mas a gente não está organizando aquilo que a gente já tem. E é muito interessante porque quando você quer fazer uma coisa, a gente sempre tem que pensar, eu preciso de um carro para poder fazer, sei lá, alguma coisa e ganhar mais dinheiro. Eu preciso ter um novo emprego porque para fazer isso. Não, se eu tivesse, né, mais dinheiro eu poderia fazer aquilo. Então, são situações que a gente sempre coloca no futuro. Mas a verdade é o seguinte, nós precisamos organizar a nossa casa, se vocês me entendem, da maneira como nós estamos. A gente precisa organizar aquilo que nós já temos à mão. E é com aquilo que nós já temos à mão que Deus vai fazer frutificar e vai mostrando o caminho para a gente. Aí Ele vai dando os benefícios que precisa. A irmã Irene e a irmã Elaine também estão dando ok delas aqui para a gente, confirmando isso. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. E se existem muitas coisas que estão aí, né, com muitos problemas e tal, e muitas coisas para resolver, o que Deus quer que a gente fale? Que a gente não jogue mais coisas ainda para trazer, não, no futuro, quem sabe, se eu tivesse situação X ou Y, a gente iria conseguir. A irmã dele está falando isso também. Mas a gente precisa utilizar aquilo que nós já temos e colocar em ordem essas coisas. Então eu coloco, por exemplo, aqui, né, a irmã Elaine falou comigo aqui, Hernani, você precisa revisar o teu sonho lá. E eu tenho o sonho mesmo de escrever o livro. Parei na devocional número 13, né? Agora eu preciso retomar isso, porque o mês de fevereiro foi bem conturbado, nós tivemos a reunião de oração diária, mas agora eu preciso retomar, é um sonho que está parado comigo, eu não preciso buscar mais coisas, porque eu preciso pegar isso, organizar e dar um jeito de fazer. E eu quero conclamar você nesse momento a fazer isso. É nesse momento que a gente precisa compreender, revisar a nossa vida e tentar com que nós sejamos Tito nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então,